Alô, alô, amiguinhos do canal Universo Compartilhado, tudo joinha? Vamos falar de um filme de ação bacana pra caramba, que estreou na Netflix, já tá se encaminhando para a segunda semana, e tá fazendo um certo barulho, muitas visualizações, e um filme muito interessante para quem gosta do gênero de ação, de exército de um homem só, de pancadaria, com um tom de ficção científica e até, de certa forma, horror também, por que não? O filme se chama War Machine, ou Máquina de Guerra, com um novo astro em ascensão, Alan Ritchson. Se você conhece o ator, ele faz a série Reacher, que está lá no Prime Video, que já está caminhando, se não me engano, para a 4ª temporada em breve. Série muito boa de ação, inclusive o Universo Compartilhado recomenda, tá? Tem recomendação nossa dessa série nas nossas redes sociais. E ele é o astro principal e praticamente o único astro, porque um outro astro veterano também nesse filme é o Dennis Quaid, veteranaço de Hollywood, mas que ele faz duas pontas aqui no filme, uma no início e uma no final do filme. Então o Alan Ritchson, ele é o ator de ação aqui. E a pegada desse filme é uma pegada de homenagem aos filmes de ação dos anos 80. O filme tem essa pegada e ele faz uma mistura de, como eu falei, filme de guerra, com filme de guerra barra ação, né? Com um pouco de ficção científica, por que não? E até, de certa forma, aquele horror, mas não é um horror de terror, de espírito, nada dessas coisas. Né? O horror daquela coisa de um ser que nós não temos conhecimento, algo que o ser humano não reconhece, né? Com uma força absurda, destruindo tudo que vê pela frente. Então, a pegada aqui, ela é meio Predador, clássico Predador, do Arnold Schwarzenegger, lá de 1987, com um pouco também de Guerra dos Mundos, classicaço super antigo e que teve uma renovação, se não me engano, em 2005, pelas mãos do Steven Spielberg, com o astro de ação também, Tom Cruise. Filmaço. Aliás, Predador e Guerra dos Mundos, dois filmaços. Você pega esses dois filmes, bate no liquidificador e você tem mais ou menos a premissa de Máquina de Guerra, War Machine. É um grupo militar que está tentando se tornar Rangers, que são os soldados de linha de frente do exército americano, são aqueles caras fodásticos que chegam primeiro para abrir o campo para o exército entrar. Então são caras muito bons, caras muito preparados, e eles estão em treinamento. Então eles vão para uma mata, né? Uma mata meio fechada, vão para o meio de um campo para treinamento, né? Para ver quem é que vai passar nesse treinamento, uma grande prova. Para ver quem desse grupo, né, quem é que passa. Eles passam por vários treinamentos no início do filme, aliás é bem legal, e aí eles vão reprovando os caras que não conseguem, vão sobrando poucos, acaba ficando um pequeno grupo, e esse grupo, que também é um grupo muito bom, todos muito alinhados ali, o Alan Ritchson é praticamente o cabeça desse grupo, eles são designados para uma mata, tipo assim, agora tem uma prova final, e o Dennis Quaid é esse cara meio que direciona eles, junto com outro colega. Vocês vão para uma prova final, no meio de um matagal, no meio de um terreno também lá, e quem conseguir vai ser os Rangers, blá, 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 aquela parada toda. E eles chegam lá, vão pra mata e começa a caminhar pra cá, caminha pra lá, desbrava aqui, desbrava ali, cuidado aqui, olha a pedra ali, olha o buraco aqui, olha a árvore aqui, desce dali. Daqui a pouco os caras dão de cara com algo de metal no chão, um negócio muito estranho, que eles não conseguem reconhecer o que é aquilo, e quando eles chegam perto, essa coisa ativa e vira um grande robô, vira uma máquina, parece uma espécie de um Transformer, mas não aquele negócio de Transformers caricato, de robô de história em quadrinho, vira uma arma gigante, um robozão com pernas e braços, né? E vira uma máquina gigantesca que começa a partir para cima deles. Eles não entendem o que está acontecendo, da onde que vem aquilo, isso é algo desconhecido ou é algum país que está aplicando alguma coisa em cima da gente? Estamos sendo atacados por um outro país? São os russos, são os chineses? Quem é? E aí eles começam a entrar em fuga. É uma fuga pela sobrevivência, porque esse robô vai atrás deles e começa a liquidar de um por um. Qual é o filme que faz isso? Muito bem, lá nos anos 80, já que nós estamos falando de um filme em homenagem aos anos 80, Predador,
que é um ser alienígena que vem para a Terra e começa a caçar um grupo paramilitar, que foi para uma missão no meio da selva, e aí, quando eles veem que eles são inferiores àquela força alienígena, eles começam a fugir e o predador vai atrás deles. Aqui é a mesma premissa, só que ao invés do predador, um ser humanoide, né, aqui nós temos uma máquina, que aliás é muito bem feita e é muito bacana. E com isso, nós temos um baita filme de ação, um filme totalmente anos 80, é um cara brucutu, que é o Alan Risco, é um armário, o cara é um closet gigante, né? E que lidera um grupo inferior a ele em termos de musculatura, de performance e tal, mas é um grupo também muito bom, são bons futuros Rangers, mas a força que está caçando eles é muito superior. E aí o pau tora. O que é legal desse filme, o Predador, por exemplo, lá nos anos 80, ele tem muitas cenas de dia, no meio da mata, e também tem cenas noturnas, principalmente no final do filme. Maravilhoso. Esse filme aqui é a mesma coisa, tem muita cena de dia e o final do filme é praticamente toda noite. Para dizer, mais uma coisa que tem essa semelhança entre as produções. E o filme não tem vergonha de mostrar a máquina completa durante o dia. Ele não fica escondendo efeitos visuais. Se o filme fosse todo noturno, eles poderiam tapar, a gente não tem um orçamento tão alto, vamos esconder os efeitos visuais fazendo o filme todo à noite, porque se tiver alguma falha, alguma coisa no nosso processo de criação, o público não vai perceber muito. Não, eles não têm aqui vergonha. Eles mostram o robô praticamente 80% ou até mais do filme de dia. Para você ver assim, nós injetamos dinheiro nesse filme para poder fazer um robô convincente, ameaçador, maneiro pra caramba, em cima desses Rangers. Então esse é um ponto muito positivo do filme. O Alan Richardson tá ótimo. Ele é um grande ator de Hollywood, ele é um cara que tem uma performance... Não, ele não é... Ele é nessa pegada Arnold, Stallone, Jean-Claude Van Damme, essa galera, né? Chuck Norris e Jason Statham, é um cara parrudo, fodão, diferenciado, corpaço, que sai na porrada. Só que aqui, assim como, mais uma semelhança do filme de 87 do Arnold. O Arnold era o fodão do grupo, era um grupo de fodões. O Arnold era o mestre dos fodões. Aqui é a mesma coisa, né? Mas o Arnold era um cara parrudão, musculoso, torofilista da época, porradeiro, mas ele medrou pro Predador, porque era uma força além da compreensão humana. Aqui é a mesma coisa. O Alan Richardson é um cara fodão, gigante, armário, parrudaço, porradeiro, lutador, e que quando vê que existe uma força fora do conhecimento dele, ele dá, não é que ele amarela, mas ele, caraca, tem que fugir. E o robô vai atrás dele até o confronto final, que é muito bacana também, cheio de efeitos visuais, numa cena noturna, mas é muito bem iluminada. E você vê bem o que está acontecendo. É o melhor filme do mundo? Não. Mas é um puta filmaço de ação, de 1h45, se eu não me engano. Não é um filme de 2h30, 2h15. Não precisa. Seria enchimento de linguiça se a gente chegasse nessa metragem de filme aí. Então ele é direto ao ponto. Começa ali com o treinamento. Vai contar o início quando o Alan Richardson era não, né? Ele é um soldado, foi para um campo de batalha, para guerra mesmo. O irmão era do mesmo pelotão dele. Aí ele perde o irmão, aí fica com aquele trauma, meio estilo Rambo, papapá, aquele trauma de guerra, não sei o quê. Mas ele quer ser um Ranger, não quer desistir nunca e tal. Aí ele entra para esse grupo, e esse grupo passa por um monte de provações e cai no meio de um treinamento, e nesse treinamento aparece uma força alienígena que enfrenta eles. Até o final, que vai mostrar para você que a coisa não está acontecendo só ali. O legal é isso também, está acontecendo globalmente. O mundo está sendo invadido por uma raça alienígena, que eles não mostram qual é, da onde vem e tal. Eles mostram que existe uma invasão alienígena na Terra, e no momento, e a história desse filme foca em cima desse grupo militar, enfrentando uma dessas criaturas, uma dessas máquinas. Mas o mundo está sendo atingido, e o filme no final mostra isso através de programas jornalísticos na televisão, no computador e tal. Você vê, caraca, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então tem muita gente morrendo. E com isso, já está praticamente confirmado um segundo filme, que eu acho que deve vir daqui a uns 2 anos mais ou menos. A produção dessa leva algum tempinho, envolve muitos efeitos visuais e tal. Mas um segundo filme provavelmente chegará aí em talvez final de 2027 para 2028, venha um segundo filme com o Alan Richardson ainda, lá como Ranger, e essa ameaça está rolando no mundo e ele vai ter que encarar, porque ele aprendeu como derrotar a criatura. Obviamente isso não é spoiler, ele vai derrotar a criatura,
né? E ele passa o conhecimento dele para o exército. Tipo assim, olha, eu consegui fazer isso. Então, se nós espalharmos essa informação mundialmente, a gente vai conseguir vencer essa super raça, né, que vem para nos dominar. Então, essa é a pegada. A minha nota para esse filme é nota 10. Aí você fala assim, poxa, você não está sendo muito benevolente com esse filme? Não, tô. Entendeu? Mas eu gosto muito de filme assim. Eu acho que a gente precisa desses filmes, que não é que não faz você pensar, não é isso, tá? É um filme que você sai da caixinha, aquela coisa de ficar pensando, ficar, ai meu Deus, ai emoção, ai vou chorar, ai tô pensativo, ai vou aplicar isso na minha vida. Tudo isso é muito legal, tá? É muito legal, é válido, é interessante, bacana, também gosto também, tá? Mas eu acho que esses filmes pipoca, literalmente, os blockbusters, aqueles filmes que você vai pra se divertir, pra torcer pelo herói, pra falar, caraca, que maneiro, pô, que efeito maneiro, porra, que legal. Isso também é preciso nos dias de hoje, ainda mais nesses dias que nós vivemos, que são dias de identitarismo, que é um bando de palhaçada, um bando de mimimi. Aí vem um streaming, como a Netflix, que esse filme é da Netflix. Vem a Netflix e aposta numa parada meio anos 80, anos 90, fazendo uma homenagem aos grandes astros de ação que permearam essas 2 décadas. E volto a dizer, encabeçados pelo Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone. Mas nós tivemos Jean-Claude Van Damme, nós tivemos Chuck Norris, nós tivemos Charles Bronson, Clint Eastwood, Bruce Willis. Hoje em dia nós temos o Jason Statham fazendo uma porrada de filme por aí assim. Entre outros, esses são os nomes mais bem lembrados, né? Mas vários outros, o próprio Nicolas Cage, John Travolta, Sean Connery, vários caras fizeram esses filmes de exércitos de um homem só, caras porradeiros, com armamentos incríveis e tal. Daí que surgiu o Rambo, daí que surgiu o Coronel John Matrix de Comando para Matar, e o próprio Dutch, o Major Dutch, do Predador, que é do Arnold, o John McClane, do Bruce Willis. Então, eu acho que a gente precisa também desses filmes que nós chamamos de filmes escapistas, que são esses filmes que você pega uma Coca-Cola, não estou recomendando Coca-Cola para você não, tá? Eu não tomo Coca-Cola, mas assim, faz mal. Mas você tomar uma Coca-Cola ou um Guaraná e comer um balde de pipoca, e depois conversar com a galera, pô, tu viu aquele filme, pô, que maneiro, tomara que tenha um segundo, pô, aquela invasão e porra, e tiroteio e bomba, isso é muito legal. Agora, claro, eu odeio essa pegada, eu não suporto essa pegada Arnold, Stallone, Bruce Willis e Van Damme, eu odeio filme de ficção científica, eu odeio essa coisa de invasão alienígena. Cara, aí vai ver O Diabo Veste Prada, vai ver Crepúsculo, porque esse filme não é pra você. Agora, se você é dessa galera, você é desse grupo, ou se você curte um filme escapista, como eu falei, você quer apenas se divertir e você daqui a algum tempo vai esquecer do filme, entendeu? Aí esse filme você vai curtir pra caramba, porque é um filmaço bacana pra caramba de ação. Alan Ritchson continua, cai pra dentro. Há boatos aí que você pode ser o novo Batman daqui a alguns anos na DC. Eu acho você muito grande para ser o Batman, mas pode ser um Batman também gigante, maravilhoso. Então tamo junto, filmaço, War Machine, Máquina de Guerra, em cartaz na Netflix, vai ficar lá de eterno, porque é produto Netflix, vai lá assistir, dá uma chance para esse filme com essa pegada, o Predador e Guerra dos Mundos. Junta essa galera, bate no liquidificador, deixa o Tom Cruise e o Arnold Schwarzenegger batendo ali no liquidificador também, vai explodir a tampa do liquidificador, vai sair o Alan Ritchson saindo uma porrada com tudo que é alienígena e tu vai gostar. Bom, é filme casca grossa. Tamo junto, forte abraço. Voltaremos a qualquer momento em edição extraordinária no seu canal de cultura pop, Universo Compartilhado. War Machine, valeu!